capítulo de número 2, verso de número 15. Nós vamos ler o verso de número 15, 16 e 17. Amém? Glória a Deus. 1 João 2, 15, 16 e 17. Aleluia. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Eu leio o versículo ímpar e a igreja, vamos fazer assim, eu leio o verso de número 15, a igreja lê o verso de número 16 e eu leio novamente o verso de número 17. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 15. Amém? E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Amém? Verso de número 15, todos juntos, vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante, meu Pai querido, nós iremos ouvir a Tua santa palavra. Esse livro fechado é como qualquer outro que existe no mundo, mas ele é aberto, é o Senhor mesmo falando com cada um de nós. Pai amado, nós necessitamos, meu Pai, ser alimentado pela Tua palavra. Nós necessitamos ser revigorados pela Tua palavra. Pai querido, fale conosco, fale com o Teu povo, fale com aqueles que vão ouvir, meu Pai, através de CD, através da internet, através do site da igreja. Fale, meu Pai querido, toque em vidas, transforma, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. É que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Aleluia. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite, diga assim comigo: não ameis o mundo. Vamos lá novamente. Não ameis o mundo. Amém? Ontem eu perguntando ao Espírito Santo qual a mensagem que seria para nós ministrarmos no dia de hoje, e veio o versículo de 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E hoje pela manhã, quando fica aquele intervalo entre você está meio acordado e meio dormindo, o Espírito Santo me deu como se fosse, o esboço inteiro assim da pregação. Deu os outros versículos também, enfim, e falou claramente comigo. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu sei que essa mensagem é direto do trono de Deus. Amém? Essa maior profecia que existe é essa profecia, quando o Senhor revela para a gente a palavra dele. Então eu quero ser rápido, não vou demorar muito hoje não, mas em simples palavras, em uma mensagem curta, mas uma mensagem muito objetiva. Muitas vezes, irmãos, nós estudamos tanto a palavra de Deus, eu, Cavalieri e os obreiros, nós temos estudado graças ao bom Deus, Deus tem nos revelado tantos mistérios, mas muitas vezes nós não podemos perder as mensagens triviais, as mensagens que tem que estar no nosso cotidiano. Não adianta a gente falar muito sobre a besta do Apocalipse se nós não amarmos uns aos outros. Então existem algumas mensagens que nós temos que falar, nós temos que pregar, como pastor, como presbítero, como os líderes, nós temos por obrigação pregar, para que não adianta, meus irmãos, a pessoa conhecer muito, mas esquecer do básico. E uma das coisas básicas dentro do cristianismo é que nós não devemos amar o mundo. Então, através da mensagem de hoje, nós vamos aprender o que é o mundo, por que nós não devemos amar o mundo, o que isso interfere na nossa vida. Amém? Pois bem, meus irmãos, então a introdução, eu fiz uma breve introdução, acompanhem comigo. Não devemos amar as coisas do mundo, pois esse se opõe à vontade de Deus. E o único objetivo de Satanás é afastar as pessoas da verdade, para perder seu tempo em coisas fúteis, e distorcer a mentira, passando por uma verdade. Simplificando, meus irmãos, a propaganda de Satanás é o mundo para levar milhares de pessoas para o inferno. Diga assim: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Diga para o seu irmão que está ao lado: então nós somos extraterrestres.
Não, fala assim, nós somos cristãos. A palavra fala que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. Diga assim: a minha cidade é a Nova Jerusalém, é a cidade eterna. Então nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia declara, nós vamos ler mais na frente, que o mundo jaz do maligno. Jaz no maligno. Não quer dizer que o mundo é do inimigo. Quem fez os céus e a terra? Não foi o nosso Senhor Deus? Jesus Cristo não estava no princípio de tudo? Então, junto com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, ele fez essa maravilha. Só que devido ao pecado, entrou o pecado e Satanás entrou no meio, né? Então o mundo jaz do maligno. Pois bem, primeiro subtema da mensagem: por que não amar o mundo? Porque o mundo já está no maligno. 1 João 5,19 diz assim, preste atenção: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então João falando, sabemos que somos de Deus. Você é de Deus? Pergunta para o seu irmão que está do outro lado: você é de Deus? Mas fala assim para ele: mas o mundo jaz no maligno. Então, a primeira coisa, não devemos amar nada que está no mundo, porque todas as coisas que não procedem de Deus, procedem de quem? Não, é sério. Vamos lá, irmão. O que não procede de Deus, procede de quem? Do maligno, é isso aí, procede de Satanás. E preste atenção: existe aquela pessoa que não está nem com Deus e nem com Satanás? Tem isso? Tem isso meio termo? Ah não, eu estou em cima do muro. Está parecendo aqueles anjos, né, que ficaram, está lá no Judas 6, está lá no abismo. Então, exatamente. O que acontece? Todos aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo estão no maligno, estão influenciados pelo mundo, estão sendo influenciados pelo inimigo e pelos seus agentes, os seus demônios, para estar, né, caminhando fora dos padrões de Cristo. Então, meu irmão, primeira coisa, nós devemos não amar o mundo, porque as coisas que tem aí não procedem de Deus, amém? Segundo subtema dessa mensagem: e quais são os meios que o inimigo age no mundo? Diga assim para o seu irmão, é uma pergunta: quais os meios que o inimigo age no mundo? Não, mas tem que ser uma pergunta. Fala assim: meu irmão, fala assim, meu irmão, mas quais são os meios que o inimigo age no mundo então? Aí você vai responder para ele: quase todos. É isso aí. Vejamos alguns deles. Primeiro, através das filosofias, onde tem muitos ateus, através da psicologia, através dos desejos compulsivos, através dos governos, através da cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, nos sistemas econômicos dos países, através das supostas, né, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura. E se a gente for ficar falando, nós vamos ficar até amanhã cedo aqui. Pastor, haja demônio para estar agindo em tudo isso. Pois é, meu irmão, haja demônio, e tem demônio para tudo isso. Em todas essas áreas tem uma influência do inimigo. Todas essas áreas que não tem a mão do Senhor, que não tem o propósito do Senhor, que não tem servo de Deus, é manipulado. Mas pastor, dentro da agricultura, como Satanás pode agir? Ah, meus irmãos, muito. Um dos maiores males que existe na sociedade hoje em dia são as drogas. É ou não é? Quantas famílias destruídas, quantos filhos jogados no meio da sarjeta por causa do crack, por causa da maconha, por causa da cocaína. E aonde Satanás, ele age dentro da agricultura? Com a plantação da folha de coca, né? Também de maconha, onde junto nos laboratórios eles fazem a química lá e eles produzem
a cocaína, produz a maconha, e também, meus irmãos, o grande mal, eu acho que de todos eles, que até os psicólogos, aqueles que entendem muito da saúde humana, que se chama crack. Para você ter ideia, meu irmão, crack, ele não só torna dependente a pessoa, como ele mata praticamente o cérebro, ele, mais ou menos uma forma genérica de falar, ele cozinha o cérebro da pessoa. Houve um caso, há uns 2 anos atrás, que eu vi na TV, uma mulher muito bonita, com a família constituída. Ela ficou viciada em crack, meus irmãos, e tamanha foi a destruição dela, que ela chegou a tirar o vaso sanitário da casa dela para vender, para levar lá na boca de fumo para ter. Ela, quando encontraram novamente, ela estava naquela casa, que era uma big casa, mas tudo destruído, cheio de lixo, e ela naquela decadência. Satanás não age nisso? Age ou não age? Então, meus irmãos, nós devemos amar isso? De maneira nenhuma. Então, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos amar isso, porque isso faz muito mal a todas as pessoas que a usam. Amém? Por que não falar através da cultura? A cultura de um país. Nós, como os cristãos, nós temos que aprender a missão transcultural. O que quer dizer isso? Todos aqueles que querem fazer missão em determinados países, eles têm que saber a cultura da nação, né? Não adianta ir lá falar com os índios se não souber como são os modos de vida dele, que isso não vai surtir o efeito. Porém, meus irmãos, existem algumas culturas que estão impregnadas à feitiçaria. Ontem nós tivemos que dia? Foi o quê? Foi feriado de quê? Consciência Negra. Tudo bem, consciência negra, eu acho justo, acho que não tem problema algum. Porém, meus irmãos, eles invertem tudo. Onde vê na reportagem, eles mostraram lá um centro de candomblé, outro de umbanda, e outros fazendo oferenda, né? Dançando lá, e possuídos de demônios, e falando que aquilo é a cultura, né, do povo negro. Isso está certo, meu irmão? Não. Então Satanás, ele está incutido dentro da cultura também, ainda mais africana, como se fosse uma coisa normal. Aí mostra aquelas mulheres cheias de pipoca. Satanás gosta de brincar com o povo. Tomando banho de pipoca. Mas para que é isso? A repórter pergunta. Não, é para purificar o espírito. Oxe, purificar com pipoca? A Lili está mais que purificada então. Nós fomos lá no cinema, ela comeu um balde de pipoca. Está por dentro já purificado. Mas o que acontece? Satanás entra dentro da cultura. Ah não, tem nada a ver, isso aí é cultura do povo africano, que eles vieram para o Brasil, né, através dos escravos. Isso é cultura, não tem nada a ver. Não é assim que o povo do mundo fala? É ou não é? E aonde Satanás tem entrado? Na cultura desses países. Olha, por que não falar, meus irmãos, nos meios de comunicação? Quer mais do que isso? Nós temos uma TV, uma emissora de TV que se diz cristã, mas só se diz cristã, porque é pior do que todas as outras. Se diz cristã, mas os programas que tem lá, aquilo, se não for influenciado pelo inimigo, meu irmão, eu não sei por quem é. Lascívia, prostituição, né, sedução, enfim, tudo que é são tem ali. Me diz uma coisa, é Deus que tem feito isso, orientado esses diretores para fazer isso? Quem são? Não são os demônios? E aí me falam, meu irmão, não, isso daí é de crente. Meus irmãos, eu quero lhe falar, Satanás, ele é sutil, meu. Satanás, ele vem como, né, como se dizem, com pantufas de algodão, assim, ó, bem sutilmente. E aí pessoas começam a ver esses programas. Ah não, se uma igreja tem uma programação dessa, então isso é normal,
Isso é normal. Ter uma programação dessa, né? Ter esse reality show onde mostra mulheres seminuas, os homens também, lá disputando 1 milhão, é normal, irmã, é normal. Se uma igreja que se diz cristã, que se diz acerta, tem permitido ter uma emissora onde pode isso, então isto é normal. Diga assim, não é normal. Diga assim, o mundo jaz do maligno. Paulo, ele falou para o povo lá de Roma, não vos conformeis com este mundo. Nós temos que ser inconformados com essas coisas. Eu não estou falando para a gente ser um aparente, né, aparente religioso, ou uma pessoa que quer ser santa mais do que a outra. Eu não estou falando isso. Nós somos pecadores, somos falhos como todas as outras pessoas. Só que buscamos pela misericórdia de Deus a santidade, separarmos deste mundo. É isso que quer dizer santo. Santo é separação do mundo. Mas nós temos que ser revoltados com essas coisas. Nós não temos que admitir. Você tem que orar e falar, Senhor, mas como pode? Uma emissora onde poderia estar levando milhões de almas para o céu, onde poderia estar resgatando aqueles do fundo do poço. Aí eles pegam o horário da madrugada para passar lá. O carro, quer ter um carro importado, aí passa uma mansão, aí passa os testemunhos lá. Não, é que eu estava falido, eu estava embaixo da ponte, mas depois que eu vim para cá, olha aqui, já estou com Audi, já estou com tal. Evangelho não é isso, meu irmão. Evangelho não é isso. E aí ainda não vão me dizer que não está sendo induzido pelo mal. É complicado. Por que não falar dos rádios, dos jornais e principalmente hoje em dia da internet? A internet, ela pode ser usada para o bem, para o trabalho. Cavalieri usa muito a internet para o trabalho, eu também uso muito para o trabalho, tem me ajudado muito. Porém, infelizmente, muitos estão usando para a sua destruição. Casamentos têm sido desfeitos através de relacionamentos extraconjugais na internet. É a traição virtual, você já viu isso? Traição virtual. A palavra do Senhor fala assim, se eu olhar para uma pessoa, para uma mulher, e desejar no meu coração, já traí. Tem pessoas na internet que já traiu já com 100 já, infelizmente. E sem ver, né? Não, às vezes vê a foto, né? Enfim. E eu já vi N casos de pessoas que se decepcionaram muito, enfim. E tem alguns sabichões que eles colocam uma foto de uma outra pessoa, se dizendo, põe uma foto de um galã lá e fica teclando lá, né? Aí a mulher, olha que gato que é, tá? Né? Isso parece o Zafir, enfim. Aí depois vai encontrar, é propaganda enganosa, né? Chega lá, ué, mas não era você? Não, é que engordei um pouquinho. Meus irmãos, infelizmente, o inferno, ele tem entrado também na internet e tem feito seus alvos. E tem algumas pessoas que passam horas e horas na internet, né? Eu não sou contra, meus irmãos, Orkut, né? Mas eu particularmente não uso. O MSN eu uso muito, eu falo com meus clientes, enfim, falo com alguns amigos, alguns irmãos da igreja. Porém, tudo tem que ser na dose certa, meu irmão. Tudo que extrapola é demais. Se a pessoa ficar 24 horas por dia, todos os dias na igreja, é errado também. Por que é errado, pastor? Porque aí não vai trabalhar, vai deixar a sua família em casa, não vai ter tempo para o seu filho, enfim, é errado. Diga assim, tudo que é demasiado, diga assim para o seu irmão, tudo é errado. Internet também. E aí é um meio por onde tem sido bênção para alguns, mas infelizmente para muitos tem sido uma destruição. E eu como pastor, eu recebo algumas irmãs vêm aconselhar comigo, alguns irmãos, não só daqui, mas outras pessoas que eu conheço, falando que, né, o seu cônjuge está muito tempo na internet, ou está passando muitas horas e não dá tempo mais para a família. E é muito complicado isso, meu irmão,
Porque o que acontece? Satanás ele vai agindo nesta área da pessoa, e quando a pessoa vê, é tarde demais. O filme Prova de Fogo, quem já viu o filme Prova de Fogo? Eu não vou contar, que nós vamos passar aqui no sábado, né? Mas tem uma parte lá onde o nosso protagonista lá, ele pega lá um taco de beisebol e destrói, né? O computador. Porque ele passava muito tempo lá e não tinha tempo para a sua esposa. Então, diga assim para o seu irmão que está do lado: tome muito cuidado com isso. Preste atenção. E por que Satanás tem todos esses meios? A cultura tal. Porque a função do inimigo, meus irmãos, é desviar a pessoa da fé. Daqueles que estão no mundo, a função dele é colocar, né, aquele cabresto, né, aquele que fica no cavalo, para que a pessoa não consiga olhar ao redor e ver a verdade. Então, para as pessoas que estão lá no mundo, ele, diga assim, o inimigo é o melhor estrategista que existe no universo. Nem Adolfo Hitler, né, que era um demoniado, mas nem ele tinha essa estratégia. Então o que Satanás ele faz por esses meios? Ele pega uma vida lá no mundo, uma pessoa lá no mundo. Bom, vamos falar um nome fictício, Ricardo. Vamos supor que tem um Ricardo lá no mundo. Esse Ricardo, ele é apaixonado pelo Corinthians. Ele é apaixonado pelo Corinthians. Existe algo normal. O que é algo normal? É você gostar de um time, é você ver de vez em quando. Não é errado, né? Mas aquela pessoa, ela gosta muito do Corinthians. E aí Satanás o que vai fazer? Colocar do lado dele pessoas que gostam também muito do Corinthians. E depois vai colocar ele de alguma forma dentro da Gaviões, para que ele venha todo final de semana viajar o Brasil inteiro para ver o Corinthians. Aí tudo que ele ganha, ele gasta onde? No Corinthians. Com isso, ele perde tempo com o Corinthians, ele não tem tempo de conhecer a verdade, ele não tem tempo de ir para a igreja, e ele não tem tempo para a sua família. O que acontece depois de alguns anos desse Ricardo neste mundo? Diga assim: destruição. Alguns lá no mundo, alguns homens, né, casados, eles têm uma queda por mulher. E aí, aonde os demônios vão agir? Na prostituição. Vai levar aquela pessoa a trair a sua esposa. E muitos casos dessas pessoas, que eu já tive a oportunidade de falar, elas falam assim: olha, eu sei que está errado, mas eu não consigo me controlar. Quando eu vi, eu já pequei. Quando eu vi, eu já traí a minha esposa. E vice-versa também. Hoje em dia também não está, né? E aí existem demônios específicos. Diga assim: porque no mundo espiritual, no mundo das trevas, Satanás e os seus demônios são extremamente organizados. Vocês sabiam disso? Eles são extremamente organizados. Existem reuniões infernais. Já verei, existe reuniões infernais, reuniões no inferno, lá no Hades, no abismo, sei lá. Existe reunião lá para montar estratégias para acabar com países, com governantes, com crentes, com pessoas do mundo. E aí, meus irmãos, o que mais me choca, sabe o que é? É ver crente caindo na arapuca de Satanás. Porque isso que eu estou falando não é novidade para ninguém. É novidade para você? E por que muitas vezes nós caímos na arapuca dele? Sabe por quê? Porque nós estamos fracos na fé. Muitas vezes nós caímos na cilada de Satanás, porque nós damos brecha para ele. Porque, meus irmãos, diga assim: é impossível estar firme com Jesus, está vindo na casa de oração, está jejuando, está orando, e ficar caindo nas ciladas dele. Não tem como. E para os cristãos, o que ele age? Diga assim: tomando o tempo. Eu tenho que trabalhar hoje, terça-feira, não dá para ir para a igreja. Hoje eu estou muito cansado, hoje não vou, hoje Jesus me perdoa. Aí chega na quinta-feira,
E hoje vai vir meu parente lá do Paraná, justo hoje ele vai vir. Hoje também não dá para ir. Aí chega no domingo, não, domingo eu vou. Aí os demônios já ficam, opa, já 2 dias da semana nós conseguimos, vamos bolar outra estratégia. Qual outra estratégia que nós podemos? Aí eles confabulam entre eles. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma gripe nela, ou uma gripe nele. Ela vai ficar um pouco resfriada e vai ficar com o corpo dormente e não vai ir na igreja. Aí nós vamos conseguir. Meus irmãos, é ou não é assim? Estou falando alguma mentira? Tudo isso é espiritual, meus irmãos. Satanás sabe que se você estiver firme na casa do Senhor, ele não pode tocar na sua vida. As portas do inferno não prevalecerá contra quem? Contra a igreja do Senhor. Contra o crente sozinho ele pode, mas contra a igreja ele não pode. Por isso, meus irmãos, que eu fico extremamente triste quando eu vejo um culto onde tem poucas pessoas. Aí chega no domingo que vem, a igreja está cheia, não tem nem, falta até cadeira para sentar o povo. Mas cadê o povo? Onde está o povo? Foi ou não foi ludibriado pelo inimigo para não estar aqui na casa do Senhor? Será que o inimigo teve êxito na sua tarefa? Eu acho que teve. Amém? Última estratégia de Satanás no mundo, e aonde muitos têm caído como um patinho. Diz assim: música. Quando eu estava no mundo, quando eu dei uma desviada do caminho do Senhor aí com 14 anos de idade, eu montei junto com meus amigos, até com o presbítero Jones. Quem conhece o presbítero Jones aqui, Os irmãos conhecem. E nós éramos, meu primo, então desde pequeno a gente estava junto. Quando eu saí da igreja, eu quis conhecer o mundo, então comecei nas danceterias, tal, não sei o quê. E aí nós montamos não foi empresa, não é empresa. Nós montamos uma equipe de som, chamava assim Essence DJs. E aí nós começamos a fazer quermesse, nós começamos, alguns casamentos, algumas festas, e cada um tocava um estilo de música, irmã. E aí um tocava o rap, o Jones tocava o rap, outro tocava o techno e tal, e o pastor aqui ficou responsável por tocar o pagode. Então eu tinha uma coletânea, viu, cavaleiro, de CD de pagode. Fundo de quintal, não sei das quantas e tal. E aí, meus irmãos, hoje eu paro e peço muito perdão para o Senhor, porque existiam algumas letras daqueles pagodes que eu falo, não é possível que eu cantava isso. Tinha uma música do Zeca Pagodinho que falava assim, que fala assim, eu vou botar o seu nome na macumba, vou fazer uma quizumba para te derrubar. Não, pagode não tem. Essas músicas não tem. Está repreendido em nome de Jesus, Só estou falando, mas não estou profetizando, não, irmão. Seu nome está no céu, cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã Deise? Agora, uma pergunta eu faço aos irmãos. Não adianta tacar pedra, que teve muito, estava no mundo, que também cantou essa tribulação dessa música, Tinha uma outra do fundo de quintal que falava que ele arrumou uma preta no candomblé. E aí ficava cantando. Ei, ei, ei. E desculpa, mas os bobão ficam, eu vou botar meu nome. E aí está trazendo maldição para a vida dele e não sabe nem por quê. Por que não falar, da Ivete Sangalo? Poeira, o anjo querubim que caiu do céu. Quem caiu do céu, meu irmão? Quem foi mandado aqui para a terra, se não foi Lúcifer? E aí as pessoas estão cantando todas essas músicas aí no mundo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E pasme, meus irmãos, tem pessoas que não se convertem porque ama a música. Porque você não vai para a igreja? Não, vou deixar meu axé eu não deixo por nada. Você acha que eu vou deixar de cantar? Mas por que você não vem para a igreja? Não, porque eu sou roqueiro. Com aqueles cabelão lá, tem um vizinho meu lá que é roqueiro, Música tribulada.
E aí, meu irmão, por que não quer aceitar? Não, porque eu gosto. Aí, meu irmão, não é salvo, vai para o inferno. Eu acho, meus irmãos, que os demônios ficam tirando barato desse povo. Fica. Porque você fala, olha lá, estamos conseguindo segurar com ele, com um monte de doido. Oxe, isso daí estão sendo... Meu irmão, não é desse jeito. Meus irmãos, Satanás está numa grande propaganda eleitoral partidária, né, de eleição. Esse mundo é como uma grande campanha. Você já viu campanha de político como que é? O cara já roubou 100 milhões e aparece dando risada. Foi eu que fez, foi tudo que eu fiz. Já roubou já não sei quantos lá e é bonzinho, né? E aí todo mundo parece um cordeirinho, todo mundo vai fazer tudo, vai ajudar todo mundo, ajudar as criancinhas, vai fazer coab, vai fazer viaduto, vai fazer... Eles prometem até aquilo que eles jamais vão cumprir, meu irmão, né? Não, vou enviar um metrô aqui para o morro, vou trazer. Se eu for eleito, eu vou trazer o metrô para o Jardim Imperial. Vai ter aqui um bondinho, inclusive, que vai estar passando, o orçamento já está ajustado, e se eu for eleito, eu vou fazer. Satanás é a mesma coisa, meu irmão. Olha que o mundo é muito bom. Aqui você pode fazer de tudo. Para que ser crente? Para que ser crente? Para ficar indo na igreja, dar dízimo e oferta para o pastor vai estar cheio de dinheiro. Para que você ir na igreja? Oh, você vai perder seu tempo, ir lá, um monte de regra para você fazer. Não, fica no mundo mesmo. Aqui no mundo você pode beber, aqui no mundo você pode se prostituir. Ninguém vai te falar nada. Você pode trair o outro, mentir. Aqui está tudo certo. Olha, e você pode até morrer. Sabe por que você pode morrer? Porque tem o purgatório. O tal de purgatório aí, se você morrer com pecado, mesmo que você não esteja direitinho, você vai lá espiar um pouquinho seu pecado, depois você vai para o céu, está tudo certo. É ou não é assim? Então o mundo é uma grande campanha eleitoral de Satanás. Amém, meus irmãos? Terceiro subtema para nós terminarmos. Qual deve ser a postura do cristão? Diga assim para o seu irmão, qual deve ser a sua postura então? Mediante tudo isso. Agora olha bem no olho dele e fala assim, ó, meu irmão, se afasta de tudo que é mundano. Sai correndo. Sai correndo. Tiago 4,4. Tiago estava meio bravo aqui, meus irmãos, quando ele falou isso daqui. Eu acho que ele já estava vendo tanta coisa errada na igreja, Cavalieri, que ele não chamou nem de irmão. Olha como ele chamou, infiéis. E ele estava dirigindo isso para os crentes. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como ser crente Raimundo, né? O que é crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem como. Não tem como a gente sair de uma fonte, água salgada e água doce. Ou a gente é crente, ou a gente é do mundo, Apocalipse no último, se eu não me engano, 22:10, fala assim: aquele que está sujo, suje-se mais. Vamos ler lá? Deixa eu abrir aqui para os irmãos, está falando. Não tem como, meus irmãos, ter amizade com o mundo e a amizade para com Deus. 22, Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meu irmão, aquele que está sujo, que se... né? Que nem aquele porco. O porco não adianta só sujar a patinha dele assim. Você já viu o porco entrar lá no, né? E só fazer assim na lama? O que o porco faz? Ele rola, ele pula para lá, ele rola para lá.
Não adianta só estar num pecadinho, meu irmão. Está no pecadinho, não quer saber de Deus? Se rola já no pecado. Já que vai estar no inferno, está de uma vez. É isso que está querendo dizer aqui. Ah, pastor, mas a palavra é forte. Ué, vocês oram lá e resolve com Jesus, meu irmão. Né ou não é, Cavalieri? Não está falando isso. Meus irmãos, eu não estou falando para ninguém ter uma, né, aquele auréola na cabeça, assim, aquele ser anjinho, porque nós não somos. Desde nós somos pecadores. Ora nós estamos no trânsito, né? Fecha alguém, você já levanta a mão, já pecou. Não precisa nem falar palavrão, já pecou. Ora briga com o marido, fala isso, seu... já pecou, meu irmão. Já pecou. Irmã, a senhora dá risada, mas peca. Então não tem por que ser hipócrita, né? Hipocrisia e falar que somos todos santos. E aí, irmão, vai ver o jogo hoje? Não, hoje eu não posso. Hoje eu não posso, porque hoje eu tenho que fazer meditação. Hoje não posso. Aí, é isso mesmo. Irmão. Amanhã ele chega cedo no trabalho. E aí, quanto foi o jogo ontem? E aí, vamos ver o Globo Esporte? Não adianta, meu irmão, não adianta. Agora, ser santo é ser separado de tudo isso. Que é mais o que Davi aprontou, mas ele tinha um coração aberto, ele rasgava suas vestes. Errou, meu irmão, dobra o joelho e se arrepende, né? Senhor, me perdoa. Hoje no trânsito lá eu xinguei aquele abençoado, aquilo lá, mas ele errou, mas me desculpa porque eu falei. Hoje com meu esposo, com minha esposa eu irei. Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa, eu sou falho. Quem já reparou isso nas orações que nós fazemos aqui? Toda oração que nós começamos, nós pedimos perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Sabe por que nós fazemos isso? Porque a única coisa que impede do Senhor descer com a glória dele é o pecado. E aí, se a gente não orar para o Senhor perdoar o nosso pecado, fica aquela barreira. Vocês já foram em igreja que é aquela barreira? Já? Parece que não flui nada, a pregação não vai, o louvor não sobe, a oração não acontece. Certamente porque não tem orado para o Senhor perdoar o pecado. Perdoa. Então as orações que o Senhor perdoa todos os pecados, todas as falhas, que nada e ninguém vai ser impedimento para nós sentirmos a Tua glória. E aí Jesus falou assim, olha, não peques, mas se porventura vocês pecares, né? Existe um advogado, Jesus Cristo, Ele é nosso advogado. Meus irmãos, se encham de Deus, se encham das coisas do céu, não se preocupe com essa vida vai durar 70, 80 anos, depois, como o Cavalieri falou muito bem aqui, é como um vapor de fumaça, vai acabar. Olha só o que nós acabamos de ler aqui no princípio, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha o verso de número 17, ora o mundo passa, bem como as suas concupiscências, porém, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para todo sempre. Todos aqueles que estão enraizados no pecado, todos aqueles que estão no mundo e não querem saber de Deus, o fim está próximo, infelizmente. Seja quando ele morreu, seja quando Jesus voltar, o destino é certo dessas pessoas. Aí, meus irmãos, tudo aquilo, os prazeres deste mundo vai ter acabado. Um dia acaba. Pode ter certeza disso que um dia acaba. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor e cumprem com seus mandamentos, têm uma vida eterna esperando por cada um deles. Ame o reino dos céus, meu irmão. Ame fazer a obra do Senhor, mas com toda a força que você tenha. Se você já tem pregado para 2 no dia, você vai fazer o possível para pregar para 5. Se o Ministério de Louvor já tem se empenhado para louvar com graça, vai se empenhar cada vez mais. Se nós pregadores temos já estudado para ministrar a palavra do Senhor com temor, vamos fazer cada vez mais, porque isso nunca vai perecer. E aí o que o Senhor Jesus falou conosco lá no versículo que nós lemos em 22, Apocalipse 22, 12, o que ele fala? Eis que estou com as mãos abertas, com galardão para dar àqueles
que forem fiéis a mim. Amém, meus irmãos? Fique de pé nesse instante. Quem entendeu a palavra dessa noite, diga glória a Deus. Meus irmãos, Satanás só pode contra a nossa vida se nós deixarmos ele agir. Satanás é que nem aquele cachorro bravo. Quem já se deparou com um cachorro bravo? A Elisandra já deparou, né? Aí você bate o pé e ele sai correndo. Satanás é a mesma coisa. Ele é um cachorro muito bravo, mas se você for um crente cheio do Espírito Santo, quando você bater o pé, ele sai correndo. Um grande pregador falou assim: podemos até deixar os pombos sobrevoarem sobre a nossa cabeça, mas jamais fazer ninho em cima dela. Ah, não, isso não tem problema. Não. Isso também não tem problema. Não tem problema, daqui a pouco está lá o passarinho fazendo já. Meus irmãos, seja atento. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Os últimos dias. Há 10 anos atrás não tinha tanta destruição como está tendo hoje. Não é? Caso de pedofilia até tinha, mas não tinha como tem hoje. Terremotos, mesma coisa. Pessoas matando o outro, o pai traindo o outro, não tinha. Em Daniel fala que a ciência se multiplicará. Meus irmãos, com a internet, hoje pode ver, hoje com a internet sem fio, você está conectado em qualquer lugar. Você está no meio do mato lá, você está vendo lá o YouTube. Hoje a ciência está se multiplicando de uma forma avassaladora. Jesus está às portas, meus irmãos. Vamos se empenhar para fazer ainda mais a vontade do Senhor. Certamente naquele grande dia, quando nós formos arrebatados, viu, cavaleiro? Viu, irmãos? Nós vamos olhar um para o outro assim, com os olhos cheios de lágrimas, e vamos abraçar, e a primeira coisa que nós vamos falar um para o outro vai ser a seguinte: nós poderíamos ter feito mais lá na terra. Nós poderíamos ter feito mais. Cabe a nós não deixarmos o bonde passar. Cabe a nós nos empenharmos em fazer a obra do Senhor. O mundo não tem nada para a gente, meu irmão. O mundo jaz do maligno. Não presta para nós. Tudo isso, meu irmão, comparado à glória, não passa de um prato de esterco. É isso mesmo. O que Deus tem para nós, perto do que o mundo pode lhe oferecer. Ah, pastor, mas o mundo pode oferecer para mim uma casa no Alphaville. O mundo pode oferecer para mim uma casa lá em Dubai, né? O mundo pode oferecer para mim um carro de 500 mil reais. Mas nada é comparado à vida eterna e à nova Jerusalém, a qual o Senhor tem guardado para cada um de nós. O mundo jaz do maligno. Deixa o mundo.